Feliz sábado, Nova Semente. Feliz sábado, Nova Semente que nos acompanha de casa, onde quer que você esteja aí, que o Senhor esteja com você. Nós estamos aqui reunidos para reconhecer o que Deus representa para todos nós. Ele é grande, não pelas coisas inexplicáveis do ponto de vista humano que Ele é capaz de fazer, mas essencialmente por quem Ele é. Mesmo que talvez nós não entendamos muito dos processos, do porquê algumas coisas acontecem, é crer e confiar na soberania desse Deus que está acima de tudo e de todos. E como um só, eu peço que você se levante aqui na igreja, quem está na galeria, você da sua casa, porque juntos agora nós vamos reconhecer a grandeza desse Deus, fazendo o que nós fomos criados para fazer, que é adorar o nome do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Mais uma vez, grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Todos juntos queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez, Nova Semente. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. Gênesis, no capítulo 16, verso 7, diz: Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Encontros. Que encontro é esse? Agar se encontra com Deus. Ou melhor dizendo, Deus encontra Agar. O contexto, o cenário.
Ela tinha sido humilhada por sua senhora, então, diante daquele contexto, ela resolve fugir, triste, sofrendo. Todos nós aqui, sem exceção, carecemos de um encontro com Deus. Eu não tenho condições de saber qual é o contexto da sua vida, o momento que você vive, e como é que Deus pode te encontrar e como Ele pode te ajudar. Mas fato é que o relato bíblico nos diz que esse não foi o único encontro que Agar teve com o Senhor. A Bíblia diz que 16 anos depois, Agar tem um novo encontro com o Senhor. E o interessante é que o cenário também se apresentava bastante caótico. Agar estava com seu filho nos braços, o suprimento, a água havia acabado. Provavelmente Agar tenha procurado água para saciar a sede do seu filho, mas ela não encontra. Então ela toma uma decisão, coloca o seu filho em um local, provavelmente debaixo de uma árvore. E ela diz, eu vou ficar um pouco longe dele, porque eu não posso ver o meu filho morrer. O texto bíblico diz para mim e para você em Gênesis 21, que em determinado momento, novamente, Deus fala com Agar e diz, Agar, não precisa temer. Deus ouviu o choro, o clamor, o pedido do menino. Não precisa temer. E sabe por que é tão importante que eu e você nos encontremos com Deus? O versículo 19 do capítulo 21 de Gênesis diz, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Quando eu e você nos encontramos com Deus, Ele faz com que nós vejamos o que até então eu e você não estamos enxergando, mesmo que esteja diante de nós. Eu convido você, se você puder, a se ajoelhar nesse momento, e nós vamos orar para que nessa manhã, Deus nos encontre e nos faça ver aquilo que precisamos ver, não o que queremos, mas o que Ele quer que nós vejamos. Soberano Deus, eterno Pai, a Tua palavra diz que o Deus a quem servimos é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que agiu nos tempos passados, o Deus que age hoje e continuará agindo no transcorrer da história. Deus eterno, humildemente nós nos colocamos ajoelhados diante do Senhor. E o nosso pedido, o nosso clamor do fundo do nosso coração nessa manhã é que nós possamos nos encontrar contigo. Deus eterno, só o Senhor tem a condição de saber aqui como cada um de nós está. Qual é a real necessidade que temos, que carregamos na mente e no coração. Talvez ao olharmos uns para os outros nós nos vejamos bem, sorridentes, mas talvez no íntimo do nosso ser o sentimento seja distinto. Talvez seja de dor, de lágrimas, uma noite sem dormir. Deus eterno, o nosso pedido nessa manhã é que assim como o Senhor encontrou Agar no deserto, o Senhor encontre cada um de nós nesta manhã. E que ao nos encontrarmos contigo, o Senhor nos faça ver aquilo que necessitamos, aquilo que vai ser bênção e solução para a nossa vida. Continue se manifestando em nós, falando conosco, através dos louvores e da exposição da Tua palavra. Humildemente clamamos e pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Uma vez, Jesus, junto com seus discípulos, foi até o templo, sentou perto ali da arca do tesouro e ficou observando enquanto as pessoas ofertavam. O que mais ele via eram homens
bem vestidos, ricos, que chegavam com uma grande quantidade de moedas, uma grande soma, e depositavam ali com estrondo na arca, buscando olhares de aprovação, buscando aplausos. Até que chegou uma mulher simples, uma viúva, e discretamente ali depositou 2 moedinhas. Para muito além do barulho, das aparências, Jesus olhou para ela e viu ali um coração inteiramente rendido. E sobre ela ele disse: todos aqui deram o que sobrou, mas ela deu tudo. O que aqueles homens não entendiam é que quando falamos de dízimos e ofertas, na verdade não é sobre valores financeiros. É sobre coração, rendição e confiança. Mesmo porque Deus não precisa do nosso dinheiro, das nossas obras. Qualquer coisa que fizermos ou dermos é muito pequeno perto do fato de que a Ele pertencem todas as coisas. Tem uma música que diz assim: quem sou eu para que o Senhor de todo o universo se importe em me chamar pelo nome, se importe em sentir a minha dor? Quem sou eu para que aquele a quem chamam estrela da manhã se preocupe em iluminar o caminho por onde transita meu coração egoísta e questionador? Eu sou uma flor que murcha tão rápido, que um dia está aqui e outro não está. Eu sou como a onda que se desfaz no oceano, como o vapor que se dissipa no ar, e ainda assim, Deus para ouvir quando eu chamo e me segura quando eu caio. Meu amigo, a única oferta é essa: a de um coração que se reconhece pequeno, mas que sabe que está nas mãos de um Deus que é grande, que se reconhece frágil e passageiro, mas profundamente amado. Aqueles pobres homens ricos aquele dia no templo estavam longe de entender a oferta daquela viúva, tão silenciosa aos olhos do mundo, mas tão profunda aos olhos do Pai. Eles não entendiam que a nossa adoração, a nossa generosidade, o nosso louvor não é sobre o peso das moedas, mas é sobre a profundidade da nossa entrega. Não é sobre a nossa bondade, mas sobre o desejo de ser discípulo e refletir a bondade de Deus na vida dos outros. Os diáconos agora vão passar as salvas para recolher dízimos e ofertas. Você que está aqui ou nos acompanha online pode fazer a sua entrega através da chave Pix e do QR Code que aparece na tela. Lembrando que se você o fizer pela chave Pix, deve mandar um e-mail para esse mesmo endereço com o comprovante dizendo tratar-se de dízimo ou de oferta. E você que tão generosamente, tão bondosamente tem contribuído até hoje para a construção da nossa igreja, nós queremos lembrar que estamos precisando reabastecer o caixa da igreja para suprir as demandas dos ministérios. Sua oferta pode contribuir para esse fim se você colocar 20 centavos ao final da sua contribuição.
São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido Deus, muito obrigado pela chance que temos de te adorar e de te servir. Torna nosso coração sincero, Senhor, totalmente entregue à sua vontade. Que esses dízimos e essas ofertas sirvam aos teus propósitos, de falar ao mundo, de falar a quem precisa sobre o teu amor que salva e a tua verdade que liberta. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial na nossa comunidade. Na realidade, eu quero que vocês me olhem bem assim, o tanto que eu estou feliz, porque essa é a roupa que eu mais gosto de usar na igreja, especialmente aos sábados de manhã. Hoje é dia de nascimento, renovação, nova vida com Deus. Hoje é dia de recomeço. Deus tem abençoado muito esta comunidade. E eu tenho tido o privilégio de ver o quanto o Espírito Santo tem impactado corações, transformado vidas, dado novo recomeço para a nossa juventude. E eu gostaria de convidar aqui a Ana. O nome dela é Ana Carolina, mas para a nossa comunidade ela é a Aninha. Aninha.
Eu quero também, eu sei que tem alguns familiares aqui da Aninha, e vocês podem se aproximar do palco aqui, vir aqui, tirar as fotos de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram, né? De Santa Catarina. Tem uma parte aqui que é de Santa Catarina. Que bênção. A Aninha, ela tem uma história muito linda, muito linda. E Aninha, tem uma característica na sua história que a Bíblia admira muito. Define em uma palavra: perseverança. Perseverança. Que bênção que você perseverou. Que bom que você, no percurso da sua vida, se encontrou com Cristo e decidiu pelo batismo. Quando alguém aceita Cristo, ela é salva. A salvação é unicamente por meio de Cristo Jesus. É simples assim. Mas a experiência do batismo, ela foi uma ordenança deixada por Deus de que quem cresce e fosse batizado seria salvo. Então o batismo, ele marca o recomeço de uma história. Ele marca uma nova experiência com Cristo. Aninha, deixa eu colocar sua mão aqui. Seguindo o desejo do teu coração, para que os frutos do Santo Espírito, eles frutifiquem na sua vida. Como ministro do Evangelho, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilha. Que Deus abençoe você, viu? Admiro muito você e sua história. A gente vai fazer uma história muito bonita com Cristo, tá bom? Deus abençoe. Eu quero chamar aqui também o Bruno. E o Bruno... Ô Bruno, eu também sou chorão. Enquanto ele vem, deixa eu ir explicando para vocês. O Bruno, ele optou por vir com a camisa do Maranata. Maranata é uma expressão da Bíblia que significa que o Senhor logo vem. É a nossa pressa, a nossa ansiedade para Cristo voltar. E ele já está com essa camisa. Maranata. Essa é a nossa grande esperança, a nossa motivação. O Bruno, assim como a Aninha, ele nasce grande no reino dos céus. O Bruno, ele já está com a passagem comprada, ele vai para a missão no Chile. Vai para a missão no Chile agora, em outubro. Na verdade, eu preciso dizer para vocês que nós estamos levando agora em outubro, enviando agora em outubro, 11 jovens aqui da Nova Semente para a missão no Chile. Jovens que vão ir ter uma experiência missionária e voltar para nós fazermos missão, impactando aqui a nossa cidade. Então o Bruno vai volta. Eu quero também já estar aqui o pessoal. Se tiver mais alguém aqui também que queira se achegar aqui e vir tirar a foto mais de pertinho. Bruno, você tem uma maneira de chamar Deus que é muito peculiar. Abba. Abba. Abba é uma maneira pela qual as crianças, elas chamavam o seu pai. É uma maneira cuidadosa, carinhosa, mas íntima. A única pessoa, Bruno, que sem se preocupar e sem pensar duas vezes, despertaria um rei em plena madrugada é um filho. Essa é a experiência que você agora passa a viver, a experiência do filho. Na verdade, essa é a experiência que você passou a viver desde que abriu o seu coração a Cristo, a experiência do filho. Que a tua história também ela possa continuar impactando outras pessoas aqui dessa comunidade que precisam tomar uma decisão por Cristo. O Bruno, ele tem pouco mais de 2 séculos, de 2 décadas de vida. Mas tanta história para contar, não é verdade? E em cada uma delas, ele se encontrou com o seu Abba. Ele ouviu a voz do Abba. Abba. Bruno, nesse momento, como ministro do Evangelho, atendendo o desejo do teu coração, para que os dons do Espírito, eles frutifiquem na sua vida, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
essa alegria toda é a demonstração do que é uma vida ao lado de Cristo Jesus. Deus seja louvado por isso. A festa ainda não acabou. Eu quero chamar aqui para entrar no tanque o pastor Rubens Rogério. Ele vai entrar ali com a sua filha Mara. E muitos aqui conhecem a Mara. Se você é familiar, sei que tem familiares, amigos, vocês podem se aproximar aqui nas laterais do palco para ficarem mais pertinho também. Pastor Rubens Rogério, grande missionário, pelo menos aí 18 anos do seu ministério em países da África evangelizando, e coincidiu dele estar aqui hoje com a gente, e não podia Deus ter proporcionado um momento melhor para que isso acontecesse. E só confidenciando alguns detalhes para vocês, a Mara já vem cultivando no coração esse desejo do rebatismo há algum tempo. Algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente entende que precisa de fato reconfirmar essa decisão por Cristo. E no sábado passado, ela acabou fazendo um voto. Ela estava na galeria e conversando com Deus, e no seu coração ela disse assim: se eu sair da galeria e encontrar facilmente o pastor Igor, eu vou falar com ele e vou me rebatizar no sábado que vem. E aí quando ela saiu da galeria, eu estava ali à porta conversando com um casal, e ela já sentiu: nossa, e agora? Vou ter que falar com ele mesmo. E aí subiu, foi para as classes ali infantis. E aí quando volto, eu estava terminando a conversa já com aquele casal que eu estava atendendo. Ela falou: agora não vai ter como. Ela falou: mãe, eu vou falar com ele. E a gente conversou, e por isso ela está aqui hoje. E eu louvo a Deus que ela fez o voto pelo batismo e não o voto de Jefité, né? Dizendo: eu vou sacrificar o primeiro que eu ver quando eu sair daqui. Deus seja louvado por isso. Pastor, que bênção ter o senhor aqui. Esse momento é seu, que Deus abençoe. Ó Deus, onipotente, onisciente, onipresente, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Nós te agradecemos, pois ao pé da cruz reservastes para cada um de nós um lugar no reino da graça e junto ao teu trono no reino da glória. E hoje, humildemente, Senhor, eu quero colocar uma vez mais como Isaac sob o altar a tua filha Maranata Joquebede. Eram apenas 10 anos de idade que ela tinha, mas muito precoce, quando voltamos da Conferência Geral de Toronto e da África. E ela batizou com 10 anos, há 30 anos atrás, Senhor. E agora a gente volta nesse tanque, porque hoje ela quer te suplicar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me retires da tua presença. Dá-me a plenitude do Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação. Amém. Um espírito voluntário, pois o amor de Cristo é que me motiva. Amém. Então pregarei Belo Horizonte, Minas, o Brasil, São Paulo, essa grande metrópole, a Índia, a China, Dubai, o mundo se converterão a ti. Amém, Senhor. Hoje eu te suplico, Senhor, que ela aceite o privilégio de ter o maior título que um ser humano pode ter, Isaías 41:8, quando Deus diz: Abraão, meu amigo, Maranata Joquebede, minha amiga. Que como fruto dessa amizade constante e crescente, ela descubra que ela terá o fruto do Espírito. Amém. Que tu lhe des o tato como Abigail, a pureza de Maria, mãe de Jesus, que diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua vontade, Senhor. Para ti não haverá impossíveis. A gratidão de Maria Madalena, o heroísmo e a abnegação de Esther, o espírito de oração, não momento de oração, mas vida de oração das Anas da Bíblia. Amém. E que ela, como Débora, seja uma grande líder, mas que descubra que maior é aquele que serve. E que a cada dia, Senhor, ela como Maria, a mulher samaritana, Senhor, que gostamos de chamar de Maria missionária de Samaria, pois ela ouviu o sermão do pastor Igor sábado passado sobre Maria, essa mulher que lavou o coração com a água da vida, e que ela possa sair daqui em chamas para incendiar o mundo. Amém, Senhor. E eu te agradeço, pois hoje, como pai, eu posso ter a alegria de entrar com ela neste tanque, e que ela descubra que Deus não tem netos nem netas, só filhos e filhas, e que hoje do céu o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus desce sobre ela. Amém. E tu dizes: tu és minha filha amada, Maranata, em quem eu me comprazo.
e que onde ela for, ela seja o bom perfume de Cristo, um cometa iluminando o mundo. E por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ministro da Igreja Adventista, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez eu confirmo, por Jesus. Amém. Deus seja louvado. Momentos como esses fazem com que tudo valha a pena. E eu digo para toda a minha liderança aqui, se dependesse de mim, eu faria batismo todo sábado aqui na Nova Semente. Esse é o meu sonho como pastor. Você já imaginou um ano com batismos todos os sábados? Isso é sinal de que a palavra tem alcançado o coração das pessoas. E quem sabe a palavra está batendo na porta do seu coração. Você que ainda não passou pelas águas, você que ainda não foi batizado, procure um dos pastores dessa igreja. Nós vamos ajudar você nessa jornada, para que em breve nós possamos estar celebrando a sua decisão aqui por Cristo Jesus. Se você já passou pelo batismo, que essa decisão de seguir a Cristo como um verdadeiro discípulo seja confirmada a cada dia na sua vida e no seu coração. Mas se em algum momento você que já foi batizado se desviou do caminho, quebrou essa aliança e entende que precisa reconsagrar a vida ao Senhor, fale conosco também. E se você ouvir a voz do Espírito Santo, não resista, porque Jesus está voltando. E esse é mais do que o momento de nós tomarmos uma firme decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelas decisões que foram tomadas e que foram concretizadas hoje através desses batismos. Mas nesse momento, de maneira especial, eu quero pedir e colocar essa oração intercessória como uma chave nas suas mãos, para que o Senhor insista nesses corações que ainda precisam tomar uma decisão. Alguém que talvez esteja no vale da indecisão, que possa de fato hoje ter um encontro real e transformador contigo, e que a voz do seu Santo Espírito lhe seja irresistível. Que o Senhor visite cada um desses corações, ó Deus, e que hoje haja ainda mais salvação nessa casa. Que o seu Santo Espírito continue se movendo, trabalhando, agindo, para que decisões possam ser tomadas para a eternidade. Confirma também a decisão que nós já tomamos um dia no coração, a fim de que possamos permanecer firmes nessa decisão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós também oramos, Cristo Jesus. Amém. Eu estou profundamente emocionado aqui. Vai ser difícil cantar diante de tudo que vimos, né? Como a gente fica feliz, mas diante de uma declaração de amor a Deus tão bonita quanto essa, a única reação possível é declarar juntos, com muita alegria no coração mesmo, que Deus é bom. Então se levanta aí. Você que está na galeria, fique em pé também. Você que está em casa, vamos cantar que Deus é bom. Junto, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Te adorarei.
os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Posso ouvir você? Te adorarei. Aleluia! Louvado seja Deus por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és, com tudo que és, com tudo que és. Deus é bom. Eu não sei se você já passou por uma situação em que você foi presenteado por alguém com alguma coisa muito especial e você não sabia nem direito como responder. Parecia que um pequeno obrigado, um simples obrigado era pequeno, era pouco demais para retribuir aquele presente tão valioso que você recebeu. Valioso de forma sentimental, profunda, pessoal. Eu fico pensando na história da mulher pecadora que se lançou aos pés de Jesus. Ela recebeu um presente dele, uma segunda chance, a esperança de uma vida melhor, da eternidade. Ela foi salva nele. E na ausência de palavras, ela se lança aos pés dele, se joga, lança seus cabelos, unge os pés de Jesus com algo mais precioso que ela tinha, porque a única coisa que ela poderia fazer ali era se lançar. Não tinham palavras para expressar. Eu já vi isso acontecer aqui na Nova Semente algumas vezes. Semana passada, uma pessoa se lançou aos pés de Jesus aqui na igreja durante o louvor, esse momento aqui. E essa é mais uma oportunidade que você tem de fazer isso mais uma vez, de se lançar aos pés de Jesus. Talvez você esteja precisando dele aqui, de perdão, de cura, de reencontro. Esse presente está à sua disposição, então se lance aos pés de Jesus agora. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Existir novo amanhã preparado pra mim. Posso ouvir você? Eu me rendo e Ele é tudo. E eu me lanço. Amém. Onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor já
pode aplaudir a isso? Nós estamos aqui diante de Deus, né? Amém. Somos amados por Ele. Enquanto eu cantava essa música junto com vocês aqui em adoração a Deus, eu ia orando, conversando com Ele, me entregando em oração, vendo vários de vocês fazer a mesma coisa aqui. Como isso me preenche, me toca, me aproxima de Deus de um jeito difícil de explicar. Porque quando eu olho para mim, as coisas que eu sou capaz de fazer, as inclinações que eu tenho, parafraseando a frase do pregador Charles Spurgeon, né? Eu olho para mim e como? De que jeito eu posso ser salvo sendo eu quem eu sou? Como? Mas então vem Cristo, e na caminhada, na jornada, conhecendo Ele, estando mais perto, a gente olha para Ele e vem uma certeza que a gente não consegue nem explicar, porque ela é humanamente irracional. A gente pensa assim: de que jeito que eu posso me perder? Porque isso não cabe a mim. Isso vem de Deus, porque Ele é amor. E esse amor puro, genuíno e eterno, Ele nos ama. Ele nos ama e nos escolhe. Nós vamos cantar essa canção agora. E essa é mais uma oportunidade que você tem para permitir que o amor fale com você, que Ele te toque, te preencha. O amor me ama. Estava longe, Ele me alcançou, pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser. Vou a Ti pra me entregar, Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu.
Senhor. Amém. Vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão E Ele nos alcança. me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar. Estando nele, Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu. Pai, como é maravilhoso descansarmos nessa certeza de que somos do Senhor. Como é bom sentirmos a Tua presença aqui entre nós. E que de fato, Senhor, o Senhor continue conosco, nos abençoando, tocando a nossa vida, tocando o nosso coração. Porque nós estamos preparados e prontos para ouvirmos a Tua voz. Que nada nesse momento, ó Deus, venha nos impedir de termos um encontro real e transformador com Cristo Jesus. E que possamos perceber o mover do Teu Santo Espírito aqui entre nós, a fim de que saiamos daqui mais parecidos contigo. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. O propósito de que a cada encontro, a cada sábado, nós possamos ter verdadeiramente uma experiência real e transformadora com Deus, amém? E que isso se torne realidade na minha e na sua vida hoje mais uma vez. Antes de começarmos a reflexão desse dia, nós precisamos aproveitar uma oportunidade muito especial e muito singular que nós temos hoje aqui. Porque eu quero chamar aqui o pastor Herbert. Saiu com um R aqui, Herbert. Falei Herbert meio, né? Mas o pastor Herbert, ele é o responsável por toda a atuação da ADRA no estado de São Paulo. E a ADRA, ela é a agência de desenvolvimento de recursos assistenciais da Igreja Adventista. E amigo, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Aproveitar que ele veio aqui para prestigiar o batismo da Mara, e não poderíamos deixar de dar essa oportunidade para você falar um pouquinho desse trabalho tão especial que a ADRA tem feito e de como nós podemos participar e ajudar também nesse processo. A palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Igor. Obrigado por essa oportunidade. A ADRA existe para cumprir um propósito que a Bíblia nos fala, que é cuidar dos pequeninos do Senhor. Eu gostaria de fazer uma apresentação rápida daquilo que a ADRA faz e como que a gente pode se conectar, como que a gente pode fazer a diferença. E a ADRA, ela está para promover justiça, compaixão e amor. Pode ir passando aí, amigo, de maneira bem rápida. Esse é o propósito da ADRA, promover justiça, compaixão e amor, mas nós somos conhecidos sempre por responder a desastres. A carreta sempre é a que é conhecida. Quando nós temos um acidente, uma catástrofe, a ADRA se coloca à disposição para servir a comunidade de maneira muito rápida. Estivemos no Rio Grande do Sul, mas também estivemos em São Paulo respondendo, ali em São Sebastião, onde nós temos uma catástrofe, a ADRA se faz presente. Mas mais do que isso, em São Paulo, nós estamos espalhados em vários locais, vários municípios, e, em especial, o nosso principal propósito em São Paulo é cuidar de crianças. Nós atendemos diariamente em torno de 1.200 crianças todos os dias, na qual a gente promove várias ações. Promovemos capacitações profissionais, geração de renda, mas o nosso foco principal é cuidar de crianças. E uma das coisas que a gente trabalha muito com as crianças, pode passar o próximo, é segurança alimentar. E quando eu falo disso, eu falo de crianças que muitas vezes a única refeição que eles têm é na ADRA. E eu falo isso porque numa segunda-feira, ao visitar um núcleo, eu já tive crianças desmaiadas no meu colo. Porque a última refeição que ela fez foi na sexta-feira, na ADRA. Então a gente promove a segurança alimentar através das refeições. Pode passar o próximo.
E eu queria falar uma maneira. Esse é um centro de apoio à família com câncer que está sendo construído em Barretos. E como que a gente pode ajudar a ADRA a fazer tudo isso e a manter esse propósito de ajudar quem mais precisa? Pode passar o próximo. É através da Nota Fiscal Paulista. Você já ouviu falar disso? Você conhece a Nota Fiscal Paulista? Talvez você não pede mais a Nota Fiscal Paulista e nós queremos falar para você. Por favor, não desista ou transfira agora para que cada vez que você pedir uma nota, essa nota possa ser utilizada para uma doação para a ADRA. E eu vou mostrar só um exemplo aqui. Essa é uma pessoa lá de Engenheiro Coelho, uma pessoa simples, que com 4 notas que ela fez, olha só o milagre que tem nos ajudado. No dia 16/12, ela fez uma compra de R$31 no mercado. E essa nota de 31 virou 319 para a ADRA. Quando chegou a véspera do Natal, ela falou assim, é véspera, eu vou comprar alguma coisinha para as crianças. E ela foi e fez uma compra de R$63 e de novo virou o valor máximo na época, em 2022, que era 319. E hoje cada nota pode virar R$370. E eu fico imaginando se nós, como grupo, se todos nós aqui estivermos unidos, o quanto a gente pode fazer. Imagina, com 4 notas, ela mandou R$671 naquele mês. Pode passar o próximo. Isso aqui foi algo que me surpreendeu. Eu me cadastrei e eu não sabia o quanto eu estava ajudando a ADRA. E isso foi tudo que eu já ajudei a ADRA desde que eu me cadastrei. Eu já mandei para a ADRA R$14 mil. E eu peço nota em tudo. Comprei uma bala, eu pedi nota. E tem água, que a gente comprou uma água e virou R$370. Então, isso é uma grande bênção. Eu quero convidar você e convocar você a fazer parte disso. Se você quer fazer parte desse movimento, é só colocar aí o seu QR Code. Pastor, tô sem o telefone aqui, estou sem o celular, eu quero no analógico. Você pode levantar a mão, os diáconos estão com um papelzinho que é só você colocar o seu telefone e o seu nome. Alguém da ADRA, durante essa semana, vai entrar em contato com você para fazer o cadastro. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu convoco você a fazer parte de um movimento que está preocupado em fazer a obra de Cristo, auxiliando aqueles que mais precisam. Obrigado, Olha, pastor. que maravilha. Pastor, só algumas dúvidas ali. A pessoa faz o cadastro aqui pelo QR Code, ou então eles vão mandar e vocês vão cadastrar o CPF delas ali. E aí as próximas notas, por quanto tempo? Até que a pessoa sinalize novamente, por quanto tempo a gente fica ajudando a ADRA nesse contexto? Não é uma coisa que eu preciso fazer recorrentemente. Não. Fiz o cadastro você uma vez. cadastrou uma vez, você pode marcar lá para uso contínuo. Então, sempre que ele fizer uma compra, automaticamente isso vai virar uma doação para a ADRA. Olha só quanto recurso, com uma simples ação, a gente pode destinar para um projeto que tem de fato transformado tantas vidas. E é uma coisa que nem vai sair do seu bolso necessariamente aqui agora. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, o governo vai destinar uma parte dos impostos, converter para isso, do ICMS. Então você pode fazer isso e converter isso para a ADRA e ajudar. Então fica aqui o apelo para você. Cadastre o seu CPF, peça a Nota Fiscal Paulista e você vai estar ajudando muitas crianças a terem a sua vida transformada. Pastor, só para... Você tem uma dúvida? Só para comentar. Vai fazer. Aqui é um WhatsApp que durante a semana alguém da ADRA vai entrar em contato com você. Ele só vai te conduzir para o nosso WhatsApp. E aí, durante a semana, alguém vai fazer o cadastro com você para que você possa cadastrar a ADRA. Legal, sim. Tudo bom. Você já faz na igreja de Moema a digitação dessas notas ali para a conversão do... muito bom, a gente vê isso também para você fazer. Só que é diferente, minha irmã. Existem 2 maneiras de mandar para a ADRA. Eles podem trazer notas, só que a nota que é digitada, lançada, ela só gera 25 centavos. Ok. A nota que é cadastrada é o ICMS do local onde você comprou. Então, é o montante daquele dia que ela tem que pagar que é mandado para a ADRA. Então, é muito maior. E cada nota que é cadastrada por pessoa física, ela pode virar até R$370. Por isso que o objetivo é cadastrar o maior número de pessoas. Maravilha, pastor. Muito obrigado. Deus te abençoe nesse grande, imenso desafio frente à ADRA. Esse braço tão importante da nossa igreja, que Deus continue te capacitando, dando forças para continuar. E um último aviso a você. Hoje, às 3h30 da tarde, nós vamos começar ali na classe dos adolescentes. Fica no pavimento acima do nosso mezanino aqui, o início
da primeira temporada de 2025 da classe Começos, classe de estudo da Bíblia, preparação para o batismo. Então faça planos para participar e estar conosco. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos. Nós estamos no segundo episódio da nossa nova série Encontros Inesperados. Encontros que Jesus teve com algumas pessoas ao longo do seu ministério e que foi um grande ponto de virada, que foi um grande ponto de mudança de vida, de mudança de propósito. Um encontro que foi tão impactante que mudou a vida daquelas pessoas para sempre. No episódio passado nós falamos a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E hoje nós vamos falar sobre um outro encontro muito marcante e também muito conhecido da palavra de Jesus. E você lê comigo em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Eu quero ler toda a história e depois nós vamos tirar algumas lições a respeito do que essa história desse encontro de Jesus traz para cada um de nós. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, e ele diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Esse é um encontro muito conhecido de Jesus com Bartimeu. E é interessante, quando você vai estudar o livro de Marcos, você vai perceber que esse relato, esse capítulo todo, na verdade, é um capítulo de transição no livro de Marcos. Transição para os últimos momentos do ministério de Cristo. Esse sinal, esse milagre realizado com a cura do cego Bartimeu, ele é o último milagre público de cura que Jesus vai realizar no seu ministério. E nós precisamos nos atentar para isso, porque se é o último milagre público de Jesus, certamente Jesus tem algo muito importante a nos ensinar. Nesse que é o último milagre relatado no Evangelho e é o último milagre público de Jesus realizado antes da sua morte. E de fato, Jesus tinha algumas pretensões com relação a esse milagre. Algumas lições muito importantes com relação àquilo que estaria por acontecer. Porque a Bíblia diz que nesse trajeto todo, Jesus vai seguir dali de Jericó depois para Jerusalém. E logo depois vai ser aquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois os últimos acontecimentos até a cruz. Então Jesus está caminhando para a cruz quando ele passa por Jericó. Agora olha só que coisa interessante. Quando você volta na história 1400 anos aproximadamente, uma outra pessoa, um outro personagem chamado em hebraico de Yehoshua, ele também estava indo em direção a Jerusalém, a Canaã, para conquistar a terra prometida. E esse Yehoshua, que em português foi chamado de Josué, ele vai atravessar o Jordão e ele vai começar a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã, onde estaria Jerusalém, começando por Jericó. E agora, 1400 anos depois, Jesus está indo para Jerusalém, para conquistar Canaã celestial para todos nós. E ao fazer esse trajeto, esse Yehoshua, como é o nome de Jesus também em hebraico, 1400 anos depois, ele também começa passando por Jericó. 1400 anos antes, quando o povo de Israel vai conquistar Canaã e começa a conquistar por Jericó, Jericó é a primeira cidade conquistada, um milagre extraordinário acontece. O povo marcha em torno da cidade e as muralhas caem. 1400 anos depois,
Jesus está indo para Jerusalém para conquistar a Canaã celestial para todos nós. E ao passar por Jericó, ele também realiza um milagre, onde as escamas dos olhos do cego agora vão ser derrubadas, vão cair. Jesus tem um propósito com isso. Jesus tem um propósito ao passar por ali, e não é à toa que essa história está registrada aqui no Evangelho de Marcos, fazendo essa transição para o último momento do ministério de Jesus. Ela vai nos ensinar uma grande lição. E para nós entendermos essa grande lição, nós precisamos entender um pouco a respeito desse personagem que é mencionado aqui. A Bíblia apresenta dizendo que ali havia um cego e que ele era chamado de Bartimeu. Na verdade, a gente não sabe como é o nome dele. E Marcos é o único dos evangelistas que lembra dessa referência, porque os demais nem mencionam qualquer tipo de nome ou de chamamento a esse homem. Acontece que Bar no hebraico significa filho. Então ele seria identificado, na verdade, pela história do seu pai, ao ser chamado de Bartimeu. Ele é filho de Timeu. Mas o que é interessante é que nessa história de transição entre essas fases do ministério de Cristo caminhando para o final, Marcos ele parece usar também, e a vida na verdade, acaba trazendo algumas ironias nesse contexto todo. Porque embora Bartimeu signifique filho de Timeu, quando você vai ver também, e eles transliteraram esse nome para o grego, pode ser que esse nome fosse uma referência a uma palavra grega chamada de Timaio, que seria o quê? Filho do honrado. Timaio ou Timaios em grego significaria aquele que é honrado. E é uma ironia. Alguém que pode ser chamado de filho do honrado estar naquela condição, que era a condição de Bartimeu. Porque Bartimeu, segundo a Bíblia, ele estava assentado à beira do caminho. Bartimeu, alguém sem identidade própria, que vive sob o reflexo da vida de outra pessoa, mas que não é conhecido pelas suas escolhas, pelos seus atos e pela sua própria conduta. Além disso, de não ter essa identidade conhecida, cego. E aqui um detalhe que faz toda a diferença nessa história também, e que aumenta ainda mais a dificuldade da vida desse homem, é que a história toda nos dá a entender que Bartimeu não era cego de nascença. Porque quando Jesus no final da história vai perguntar para ele: que queres que eu te faça? O que é que ele responde para Jesus? Que eu torne a ver. Essa palavra usada ali nessa expressão, que eu torne a ver, é a palavra anablepso em grego, que significa ver novamente. Mas esse prefixo ana pode significar de novo ou acima. Então era como se ele fizesse um pedido: eu quero ver de novo, ou eu quero olhar para cima. E esse é um detalhe que vai fazer toda a diferença no final da história. Agora você já imaginou a situação de Bartimeu? Você já imaginou a situação de alguém que não é cego de nascença e que se tornou cego com o passar do tempo? Quer ver uma coisa? Fecha os olhos. Faz esse exercício, fecha seus olhos aí. Para você entender muito melhor essa história, nós vamos combinar uma coisa. Você vai ficar com seus olhos fechados até você chegar na sua casa hoje, tá bom? Pode ser? Combinado? Quem não está dirigindo está tranquilo, está falando: beleza, pastor, aqui eu vou tranquilo. O que passou na sua cabeça aí? Ao pensar em ir daqui para casa sem enxergar. Você já pensou o que é isso? Alguém que enxergou a vida inteira, de repente, não enxergar mais? Você já imaginou o tamanho das dificuldades e dos desafios que esse homem enfrentou? Não bastasse ter que lidar com essa dificuldade, de ter que se adaptar a uma realidade completamente diferente, completamente nova. E para quem não nasceu nessa condição, ter que a partir desse momento desenvolver habilidades que você ainda não tinha, ele ainda teria que lidar com todo o desprezo da sua própria família e de toda a sua comunidade de fé. Porque eles entendiam que a cegueira era uma punição divina. E que essa pessoa estava ou esteve em algum momento, portanto, longe da presença de Deus. E por isso Deus a estava punindo com essa
deficiência. Outro detalhe que a Bíblia descreve a respeito desse homem, além da perda da sua identidade, da sua dificuldade, da sua deficiência, a cegueira, a Bíblia pinta um quadro, que é o quadro da vida desse homem. É o momento no qual ele se encontrava, ele estava sentado à beira do caminho. O que essa cena traz para você? Ao que essa cena remete você? Alguém assentado à beira do caminho. A cegueira, como eu já acabei de mencionar, dentro daquele contexto era uma punição divina. Ele já tinha que lidar com a rejeição de toda a sua comunidade de fé, porque achavam que ele tinha cometido um grande pecado e por isso Deus o estava punindo, então foi excluído do seu círculo religioso. As pessoas o consideravam impuro, e em virtude da sua deficiência, da sua cegueira, ele não podia mais conviver junto das pessoas dentro da cidade. Por isso Jesus o encontra às portas da cidade, porque ele tinha que viver agora das portas para fora. E por toda essa exclusão religiosa, social, ele dependia agora de esmolas para poder sobreviver, e ele era colocado no mesmo patamar e no mesmo nível dos pobres, das prostitutas e dos leprosos. As dificuldades na vida desse homem vieram assim de enxurrada. E quando eu penso nessa imagem de um homem assentado à beira do caminho, vem para mim a imagem, o retrato de alguém sem esperança. Uma pessoa que se sentiu e que se viu perdida, e para que não se perdesse mais, sentou à beira do caminho para que a vida passasse à sua frente, porque ele não sabia mais para onde ir. Sabia que estava condenado à morte, porque a depender das esmolas das pessoas, ele não tinha muita projeção, não tinha muita expectativa a respeito do que poderia acontecer com a sua vida. E é interessante que aí a gente volta lá para o começo, diante desse quadro sendo pintado, dessa figura que nos é apresentada nesse capítulo 10 de Marcos. Aí você pensa e olha de maneira mais ampla para o que está sendo narrado pelo evangelista Marcos. Você vê que Jesus está vindo agora em direção a Jerusalém. Na verdade, o destino final de Jesus é a cruz. E Jesus faz desse o seu último milagre público de cura. É porque essa figura de Bartimeu, ela é a imagem, a representação exata de quem Jesus veio salvar. Uma última mostra do que é que Jesus veio de fato fazer aqui nesse mundo. Ele veio para salvar. Veio salvar quem? Aquele que estava perdido. Ele veio salvar aqueles que estão assentados à beira do caminho da vida. Perdidos como Bartimeu, talvez sem identidade como Bartimeu, talvez excluídos como Bartimeu, marginalizados como Bartimeu. Essa história é a história de todos nós, é a minha e é a sua história. E Jesus passa, antes de chegar à cruz, antes de chegar a Jerusalém, Jesus passa por Jericó para evidenciar quem é que ele veio salvar. Além disso, Bartimeu é o retrato daqueles que tentaram e não conseguiram. Bartimeu é o retrato, é a imagem daqueles que estão cansados de lutar, daqueles que cansaram de esperar e por isso se assentaram à beira do caminho. Ele é a imagem, a representação dos que foram excluídos, rejeitados, marginalizados. Ele é a imagem, a representação daqueles que durante a caminhada da vida perderam a esperança. Essa era a condição de Bartimeu. E é por isso que esse encontro dele com Jesus vai nos ensinar muitas coisas, pelo menos 3 delas. E a primeira que essa história vai nos ensinar é que quando Jesus está presente, tudo pode ser diferente. Quando Jesus entra em cena, tudo pode mudar. Quando Jesus entra em cena, tudo pode mudar de maneira repentina e de maneira extraordinária. Bartimeu, ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, pelo seu caminho. E só de saber que Jesus vai passar, sem antes ter falado com ele, a esperança parece renascer no coração de Bartimeu, porque tudo pode ser diferente quando Jesus está presente. O desânimo dá lugar agora à expectativa, pelo simples fato de saber que Jesus passaria
pelo seu caminho. Isso acontece quando Jesus entra em cena. Quando Jesus passa no caminho da nossa vida, tudo pode ser diferente. E a Bíblia está cheia de exemplos disso, de que com Jesus tudo pode ser diferente, porque quando Jesus está presente, um prisioneiro pode se tornar governador, como foi José. Quando Deus se faz presente na nossa vida, na nossa história, uma mulher estéril, ela pode dar à luz. Quando Deus está presente, a água sendo colocada dentro das talhas nas bodas de Caná, ela pode ser transformada em vinho. Quando Deus está presente, simples pescadores se transformam agora em pescadores de homens e podem transformar a história do mundo. Quando Deus está presente, um perseguidor como Paulo, ou melhor, como Saulo, ele pode se transformar num perseguido, como Paulo, e se tornar o maior autor do Novo Testamento. Quando Deus está presente, um cobrador fraudulento de impostos, como Zaqueu, pode ser transformado no maior dos doadores. Quando Deus está presente, o bandido vira mocinho, o leproso fica limpo, o paralítico anda, a tempestade se acalma, fogo cai do céu. Quando Deus está presente. E agora, esse Jesus está passando no caminho da vida de Bartimeu, e a sua vida pode mudar completamente. Assim como hoje, Jesus está passando na minha e na sua vida mais uma vez. E tudo pode ser diferente, sabe por quê? Porque Jesus é especialista em mudar corações e situações. E muitas vezes nós tentamos resolver os problemas da nossa vida, a nossa maneira, com os nossos próprios recursos, com as nossas próprias forças. E por último nós deixamos para orar. Quando não deu para a gente resolver, a gente ora e busca a Deus. A oração, ela não pode ser o último recurso, ela tem que ser o primeiro. Porque Deus é especialista em mudar corações e situações. Ou Ele vai fazer um milagre e mudar a sua situação, ou Ele vai fazer um milagre no seu coração, para que você possa esperar o tempo dEle. Por isso, buscar ao Senhor no caminho da nossa vida precisa ser a primeira opção, não a última, não só mais uma delas. A segunda lição que nós aprendemos com essa história é que Jesus anda com a multidão, mas o seu coração vai na contramão. O coração de Jesus, embora ande com a multidão, e embora Jesus vá em direção à multidão, o sentido do seu coração sempre está na contramão da multidão. Essa multidão. Essa multidão foi a multidão que quis o bezerro de ouro. A multidão quis voltar para o Egito. A multidão quis apedrejar aquela mulher pega em adultério. A multidão que vai gritar momentos depois dessa história, solte Barrabás. A multidão, nessa história aqui, ela tenta calar Bartimeu. Mas para Jesus, um clamor de fé soa muito mais alto do que o barulho da multidão. Porque Jesus não olha como multidão, Jesus olha para cada um de nós como indivíduos. Jesus no meio da multidão consegue olhar você, e no meio de tanto barulho que a multidão faz, Jesus consegue discernir a sua voz. E mais do que isso, Ele consegue olhar para o clamor do seu coração. Dentre tantas vozes que gritavam e assediavam Jesus, Jesus consegue ouvir a voz de Bartimeu. E isso nos ensina o seguinte, queridos: não pense que Jesus não ouviu a sua oração. Não pense que Ele não se importa com você. Não pense que Ele se esqueceu. Não pense que Ele não sabe quem você é. Ele olha você no meio da multidão, e no meio de tantas vozes Ele consegue discernir o timbre da sua. Quando você fala com Ele, quando o seu coração clama a Ele, porque Jesus consegue ouvir o clamor do seu coração. Então, continue buscando, continue clamando. Não deixe a multidão fazer você pensar que você é indigno. Não deixe a multidão fazer você desistir do caminho. A multidão cedo ou tarde vai decepcionar você. Por quê? Porque o grito de quem busca incomoda o silêncio de quem se acomodou. E talvez você esteja aqui cheio de vontade, cheio de energia para servir, para buscar ao Senhor. E talvez apareça alguém no meio da multidão dizendo: "Oh, menos um pouquinho. Fica aí no seu lugar, não é para tanto. Você não é digno de fazer isso. Você nem devia estar aqui. Olha o teu pecado.
Eu não faço isso que você faz. Então você não pode estar no mesmo lugar que eu. Essas são vozes da multidão, tentando te calar, tentando te fazer se sentir indigno, excluído, marginalizado. É por isso que o grito de quem busca incomoda o silêncio de quem se acomodou. Muitos estão acomodados na fé. Ele já era cego. E agora a multidão tenta lhe impor a mudez também. A multidão sempre atrapalhando. Mas graças a Deus que a salvação é individual. E eu quero falar para vocês daquele que nunca decepciona. A multidão cedo ou tarde vai decepcionar você, vai excluir você. Mas eu quero falar desse Jesus que nunca decepciona, porque enquanto a multidão desprezava Bartimeu, enquanto a multidão queria lhe impor até mesmo a mudez para aquele que já era cego, dizendo, fica calado aí, não incomode. A Bíblia vai dizer, ao olhar para esse Jesus, que Jesus parou. No meio daquela multidão toda, que estava gritando aos ouvidos de Jesus, Jesus discerne uma voz no meio de todas aquelas, e por causa dessa voz, Jesus parou. Jesus parou por causa daquele humilde homem assentado à beira do caminho. Mais uma vez, Jesus na contramão da multidão. A multidão querendo seguir logo para Jerusalém, para colocar Jesus no trono. Porque na cabeça da multidão, Jesus iria para Jerusalém, ele assumiria o trono e se rebelaria contra o poder romano. E seria aquele grande rei que viria com o seu cetro forte para quebrar as outras nações. Esse era o pensamento, era o desejo. Mas Jesus estava na contramão do sentimento da multidão. E contrário à multidão, Jesus vê o invisível, Jesus toca o intocável, Jesus purifica o impuro, indo na contramão do mundo. O mundo tem os seus jargões, tem os seus ditados, os seus pensamentos. E o mundo diz muitas vezes para nós, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso não é verso bíblico, viu gente? Uma vez num concurso de verso bíblico, o rapaz falou, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Já ouviram, né, isso aí? Agora, teve gente que remodelou isso aqui, nessa era coach, ele diz o seguinte, que você agora é a média das 5 pessoas que andam com você. Já ouviu isso aí também? Você é a média das 5 pessoas que andam contigo, então cuida aí com os círculos de amizade dos quais você faz parte. Eu fico pensando esses pensamentos do mundo aqui aplicados à vida e ao ministério de Jesus. Diz aí com quem que Jesus andava. Fala aí qual era a companhia de Jesus. Para tirar a média pelos discípulos? Pela multidão que acompanhava Jesus? Jesus vai na contramão do mundo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa teologia coach também. Teologia tem que ser bíblica. Jesus transformava a vida das pessoas com as quais ele estava. Jesus elevava a vida dessas pessoas pela presença dele. Jesus fazia diferença e por isso ele andava com quem ele andava. Eu fico pensando, se esses pensamentos de hoje valessem para a vida de Cristo. Jesus, ele é fiel ao seu propósito, não a uma agenda de popularidade. É por isso que ele não teme ir contra a multidão. Enquanto a multidão quer uma coisa, Jesus está indo noutra direção. E louvado seja Deus, porque a caminho da cruz, Jesus passa pelo caminho daquele que sofre. A caminho da cruz, Jesus passa pelo caminho daqueles que foram rejeitados, excluídos. E é por isso que ele vem ao meu e ao seu encontro. É por isso que Jesus passa pelo caminho da nossa vida, porque ele veio salvar gente como eu e como você. Louvado seja Deus por isso. O homem vai clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamá-lo. Só que quando ele grita, Jesus, filho de Davi, Jesus, ouvindo mais do que a voz, mas lendo o coração dele, e Jesus entende que algo especial aconteceu naquele coração. Porque esse homem não usa essa expressão à toa. Quando esse homem usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, ele tinha um propósito muito claro com isso. E qual era o propósito? Dizer que reconheceu aquele que estava passando no caminho da sua vida como Messias,
enviado de Deus para salvar do pecado. É por isso que quando Jesus manda chamá-lo, Jesus vai dizer assim: o que queres que eu te faça? Ora, Jesus não sabe de todas as coisas. Jesus não sabia o que aquele homem queria. É óbvio que sabia, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Porque Jesus entende que ali é um coração que entendeu quem ele era e que terá discernimento espiritual para dar a resposta. Mas mais do que isso, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Porque Jesus quer relacionamento, não só o resultado. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Porque ele não trata Bartimeu como um milagre a ser executado, mas como um filho a ser acolhido. Para Jesus seria muito fácil executar os milagres, resolver os nossos problemas, mas não é isso que ele quer. Jesus quer muito mais que isso. Jesus quer relacionamento. Jesus não atende pedidos apenas, ele responde às pessoas. E isso faz toda a diferença. Ele podia simplesmente ter passado, estalado os dedos e o cego estaria vendo e Jesus seguiria o seu caminho, mas não é isso que ele quer. Ele quer relacionamento. Por isso ele pergunta: o que queres que eu te faça? É um convite a abrir o coração para ele. É Jesus mais uma vez na contramão da multidão que pedia para que aquele homem se calasse. Jesus diz: eu quero ouvir você. Eu não vim aqui para calar você, eu vim aqui para ouvir você, para acolher você naquilo que você precisa, porque para mim você tem valor. E aqui nós aprendemos a última lição, queridos, que o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus vai dali para Jerusalém, e ao passar por Jericó e curar esse cego, Jesus ensina uma lição muito preciosa, principalmente para a sua audiência primária, aqueles que estavam em volta dele. Porque enquanto a multidão ovacionava Jesus, pensando que ele se sentaria no trono, um cego vê em Jesus o Messias. Enquanto as pessoas que veem fisicamente não reconhecem espiritualmente, aquele que vê espiritualmente não enxerga fisicamente. Essa é mais uma ironia da história. Porque aquele que não via fisicamente, ele enxerga espiritualmente quem é que está passando no caminho da sua vida. Enquanto aqueles que enxergavam fisicamente não enxergam espiritualmente, não têm esse discernimento. Por isso Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele diz: que eu torne a ver. Que eu veja de novo. Mas como eu mencionei no começo, essa palavra que ele diz que eu torne a ver, ela pode ter esse significado, que eu veja de novo, mas também pode significar que eu olhe para cima, como quem quer dizer que eu continue vendo o Senhor, que eu continue olhando para o Senhor, que independente da minha condição, os meus olhos possam estar firmados no céu. Então talvez mais do que a visão física, esse homem estava pedindo para Jesus: preserva a minha visão espiritual. Me permita voltar a participar daquilo que eu já participei um dia. Me permita continuar servindo como um discípulo. Me permita ser útil novamente nessa tua causa, nessa tua obra. E sabe o que vai acontecer, queridos? Jesus vai atender o pedido dele e vai dizer assim: vai, a tua fé te salvou. E o que é que ele fez? O que a Bíblia diz? Ele foi? Não, ele ficou. E ele seguiu Jesus estrada afora. É assim que a graça age. Ela busca o perdido, mostra o caminho da salvação, mas deixa você livre para escolher. E Jesus diz: filho, agora você está curado, você está liberto, então vai. E ele podia ter ido. Ele podia ter voltado para dentro da cidade. Ele podia ter ido para sua casa, ver os seus familiares. Mas é aquilo que nós já vimos no episódio passado: quando você tem um encontro com Jesus, nada mais importa. Quando ele ouviu Jesus dizendo para as pessoas: ó, vá lá, chamem um cego.
Tem um detalhe que a Bíblia diz, que ele, lançando de si a capa, ele foi ter com Jesus. A capa era a única coisa que ele tinha. Era com que ele se protegia, principalmente do frio à noite. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele lança de si a capa. Por quê? Porque quando você se encontra com Jesus, nada mais importa. E ele segue Jesus. Ele podia ter ido para todos os lugares, mas ele encontrou naquela pessoa que estava passando ali o Messias, o seu Salvador. E é aqui que a vida de Bartimeu nos mostra que o encontro com Jesus é capaz de tirar você da beira do caminho e te colocar no caminho da vida. Está sentado à beira do caminho? Cansou de lutar? Cansou de esperar? São tantos os desafios. Já perdeu o propósito, a vontade de viver. Jesus se coloca no caminho da sua vida hoje para salvar você, para tirar você da beira do caminho e te colocar no caminho da vida. Bartimeu, mesmo cego, ele consegue ver quem Jesus realmente é. E esse é o meu desejo para você hoje, que você veja quem Jesus realmente é e o que ele veio fazer por você. E quando você olhar para Jesus e entender quem ele realmente é, você vai entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio caminho. Bartimeu, quando se encontrou com Jesus, lançou de si a capa e foi com ele. Porque ele encontrou o caminho. O caminho é Cristo Jesus. E que à beira do caminho da sua vida você possa ver Jesus passar. E que ao Jesus passar você possa clamar como Bartimeu: Senhor, tem compaixão de mim. E que você deixe Ele fazer o milagre que precisa ser feito na sua vida, para que nada mais importe. E você possa seguir a sua vida andando no caminho que é Cristo Jesus. Nós vamos cantar a respeito disso, do que Jesus é, a respeito dessa maneira de olhar para Ele, e que ao olhar para Jesus você possa se entregar, você possa de fato contemplá-lo na beleza da sua santidade e entender que não há outro caminho, não há outro sentido, não há outra direção, e que você possa seguir confiante nos braços de Cristo Jesus. Cante conosco. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Em minha vida água limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. Cristo
tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Querido Deus, isso ficou muito claro naquele dia quando o Senhor se encontrou com Bartimeu. Porque ele estava no caminho, mas percebeu que o Senhor era o verdadeiro caminho. Assim como o Senhor é a solução para todos os nossos problemas, o Senhor é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa esperança. E muito obrigado, ó Deus, porque hoje passamos por aqui para te encontrar. E que tenhamos de fato te encontrado na tua palavra. E que nada mais importe a não ser de estarmos seguindo com o Senhor nesse caminho. Rumo ao teu plano, rumo ao teu sonho para cada um de nós. A eternidade, a Canaã que foi conquistada. Quando o Senhor passa por Jericó, vai a Jerusalém e caminha até a cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua graça nos encontra onde quer que estejamos. Muito obrigado porque fomos resgatados à beira do caminho da vida. E hoje podemos andar com esperança no nosso coração, tendo em vista aquilo que Cristo Jesus fez há tanto tempo atrás. Que o Senhor continue fazendo, continue operando na nossa vida e no nosso coração. E que o nosso coração esteja bem guardado em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que na presença dele você tenha um bom restante de sábado, amém?